senhor pastor Ciro, tudo bem, meu filho? Aqui tá Ô, senhor gelado, pastor, viu? aqui Antes de também, para cá o clima deu uma geladinha. aqui também não está muito fácil não, viu? Nós vamos chegar aqui para 8 graus na madrugada, quem sabe até um pouco menos. Ah, é? Ou gelando, tá gelando. Ah, Mas é isso aí. Eu estava dizendo aos irmãos que para a gente é uma satisfação nós podemos estar aqui. Eu quero ler o texto bíblico da Epístola de Judas. Judas, o verso de número 6, diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. É o texto da Epístola de Judas, verso de número 6, que é inclusive o texto que nós vamos utilizar para a nossa primeira questão de hoje. Mas, a princípio, o pastor Círio está aí com a oportunidade. Aí, o Jonatas acabou de entrar, agora mesmo ele estava ali comemorando que o time dele classificou para jogar. Acho que vai jogar semifinal agora da Copa, uma dessas Copas que está tendo, né? Mas amém, o Jonatas está aí, Deus abençoe o Jonatas, né? O Jonatas trabalha com a gente aqui no CETAD. Mas, pastor Ciro, qual a palavra? bom, nós que não estamos preocupados com essas coisas efêmeras aí desta vida, né? Vamos adiante. Com certeza, vamos avançando, avançando cada dia. Florescendo sempre, né? Com certeza, não tenha dúvida. Eu, inclusive, não tenho pretensões nenhuma. Os santos têm que sempre avançar, né? Com certeza. A marcha é essa daí. Até que chegue o dia do triunfo, né? Do triunfar do meu rei. É isso aí. Pois bem, meu pastor. Maravilha. Nós vamos dar prosseguimento, então, aqui na nossa pauta. É apenas para mencionar aos irmãos, aqueles que já estão conosco, e também para aqueles que vão estar assistindo, não é, esta aula posteriormente, as perguntas que estão colocadas no comentário aqui da live, não é? Enquanto ela está acontecendo online, a gente faz registro de cada uma dessas perguntas para que seja respondida nas lives vindouras. E também aquelas que são colocadas como comentário, não é? Como comentário na publicação, a gente também toma nota, faz o devido registro para que oportunamente também possam ser respondidos nas nossas lives, nas nossas aulas aqui, através do Instagram e também sempre disponibilizando, né, no dia seguinte o conteúdo da aula que foi ministrado na quarta-feira, a gente disponibiliza a partir da quinta já também no nosso canal no YouTube, que também é CETAD lá no YouTube. Pois bem, meu pastor, vamos lá. O Marcos Alvarenga, ele fez a pergunta seguinte: por que os querubins têm livre-arbítrio e os anjos não têm? Essa foi a pergunta encaminhada para a nossa aula. Apenas um acréscimo na informação. A única correção que nós fazemos nos textos das perguntas que nos são enviadas é no que diz respeito à escrita em português. Então, as perguntas que nós fazemos aqui, não é? Elas são exatamente da maneira como os alunos colocam para a gente aqui na aula, não é? Enquanto estamos online. Da mesma maneira como é colocado ali, a gente simplesmente retransmite a pergunta. Eu digo isso porque na aula passada o irmão perguntou: escuta, mas a pergunta não deveria ter sido feita de tal forma? De fato, deveria ter sido de tal forma, só que o aluno fez a pergunta da maneira como nós lemos, e essa tem sido a nossa tônica desde que iniciamos, não é, este trabalho. Pois então, pastor Ciro, os querubins, por que eles têm livre-arbítrio e os anjos não? Foi a pergunta feita pelo Marcos Alvarenga. Eu não sei qual é a base bíblica do irmão Marcos para fazer Colocação? essa, é, essa afirmação dentro da pergunta aí, né, de que os querubins têm livre-arbítrio e os anjos não, porque a priori todos os anjos, né, foram criados com livre-arbítrio, né? Então, claro, eles são diferentes. Há categorias angelicais diferentes, mas a priori todos eles, né, todos esses seres angelicais foram criados com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio. Agora, é importante observar que os anjos,
eles estão, digamos assim, numa dimensão superior à nossa, porque eles foram provados, né? E foram confirmados. Então, não é que eles tenham perdido o livre-arbítrio, mas eles, como seres confirmados, eles não podem mais perder ou mudar a sua condição eterna, né? Nós ainda não estamos nesse estágio. Nós temos livre-arbítrio e um dia, claro, os salvos em Cristo, se eles se mantiverem na presença de Deus, eles vão ser confirmados e glorificados. E aqueles que se mantiverem longe da presença de Deus também, depois do juízo final, eles vão ser confirmados também. Aliás, aquele que parte para a eternidade sem salvação já está condenado. Mas é no juízo final que a pessoa recebe a sentença, né? É o julgamento final, né? Como a própria Bíblia diz. Mas o que eu poderia dizer a respeito dessa pergunta? Primeiro, que eu não vejo essa distinção que ele afirma de que querubins têm livre-arbítrio e anjos não têm. A priori, todos os seres angelicais, sejam querubins, serafins, arcanjo, anjos, de maneira geral, todos foram dotados de livre vontade, né? Mas o que acontece? Que nós já explicamos até em outra ocasião. Eles estariam, ou eles estão, né, à nossa frente, digamos assim, porque eles já foram confirmados. Já foram confirmados. Nós, claro, o ser humano ele foi submetido à prova, a priori, né, no caso lá de Adão e Eva, fracassaram, e Deus deu a oportunidade, claro, à humanidade, que Deus é soberano, ele poderia ali, a priori, ter posto um ponto final em tudo, mas Deus, ele nivelou a todos. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado ou da desobediência, para com todos usar de misericórdia. De maneira que os seres humanos, eles estão sendo provados enquanto estão em vida, né? Para então, ao partirem para a eternidade, eles partirão já tendo feito a sua escolha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, voltando para os anjos, eles foram submetidos à prova e a Bíblia diz claramente que a terça parte dos anjos não guardou o seu primeiro estado, não guardou o seu principado, como diz lá em Judas, versículo 6, e Apocalipse 12 também explica isso. Então, os anjos, por conta dessa decisão, né, alguns decidiram rebelar-se contra Deus, valendo-se do seu livre-arbítrio, né? Por conta disso, os anjos hoje, de maneira geral, independentemente da categoria, veja que Satanás é um querubim, né? Nós entendemos, analisando algumas passagens, que ele era um querubim, mas é um querubim caído. E ele já está confirmado como tal. Então, Deus dividiu os anjos nessas duas categorias gerais. Os anjos santos e os anjos caídos. Os anjos santos, também conhecidos como anjos eleitos, né? Os anjos caídos, inclusive Satanás, então já estão condenados. Não há não há possibilidade de arrependimento. Não é que eles perderam o livre-arbítrio, mas eles foram confirmados. Então não adianta eles quererem agora, eles não vão fazer isso, porque eles fizeram já a escolha, mas mesmo que eles quisessem se arrepender, eles não poderiam, porque já foram confirmados. Parece estranho isso para muita gente, mas um dia nós também seremos confirmados, né? Nós seremos glorificados. Os servos de Deus serão glorificados. E os ímpios serão também condenados. Quer dizer, nós, se permanecermos em Cristo, né, nós já estaríamos, em tese, confirmados. Porque Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não diz que terá vida eterna, mas diz, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nós já estamos confirmados como salvos em Cristo, mas seremos ainda glorificados. Então, os anjos, eles pertencem a duas categorias gerais,
os santos e os caídos. Os caídos, inclusive Satanás, como eu falei, já estão condenados por antecipação. Não há como se arrependerem mais, né? E os santos anjos de Deus, eles foram já confirmados, glorificados e também não podem mais pecar, né? Claro que eles estão acima de nós nesse sentido, mas abaixo de Deus, porque eles não podem e nem recebem mesmo, de fato, adoração, né? Então, o que eu diria é isso. Eu não vejo essa distinção de categoria no que tange a livre-arbítrio. Todos eles foram dotados de livre vontade, todos eles foram criados, né, como seres livres, seres que podiam fazer escolha, e eles fizeram escolhas contra Deus, aí, essa terça parte que eu mencionei, né? Então, eu creio que é isso que poderíamos dizer sobre essa questão. Maravilha. Tá ótimo, meu pastor. Eu quero desde já agradecer aí a presença dos irmãos que chegaram, né, depois que nós iniciamos aqui a live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 121. O Matheus Schelke, ele fez aqui uma observação e uma pergunta, né? Hebreus, capítulo 9, diz o texto aqui, menciona a purificação das coisas terrenas e celestiais. Que coisas celestiais foram purificadas no versículo 23, segundo o autor da Epístola aos Hebreus? Essa questão é um pouco complexa, mas eu vou pedir a gentileza do irmão de ler os versículos 23 a 28, para nós termos toda a perícope, né? Não apenas um versículo isolado. É importante nós considerarmos toda a perícope, ou seja, todo o conjunto da frase, né? Quando nós vamos interpretar uma passagem, nós precisamos levar em conta a perícope. Para quem não sabe o que é perícope, perícope é o conjunto, né, que dá sentido, porque um versículo isolado pode, às vezes, ter um sentido estranho. Então, é preciso que você considere esse versículo, ou a frase contida no versículo, dentro da perícope. Então, Hebreus 9, 23 a 28. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Muito bem. Então, a pergunta do nosso irmão, ela diz respeito ao primeiro versículo que foi lido, versículo 23, que diz o seguinte, que era necessário, né, que as figuras, observe, das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Então, o que ele quer dizer, à luz do contexto, à luz de toda a carta de Hebreus também, né? Ele quer dizer que aquilo que havia na terra, o santuário, etc., o tabernáculo, né? Ele se referia mais precisamente ao tabernáculo, com as suas 3 divisões, né? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tudo isso tem uma referência figurativa, né? Representativa em relação ao que Jesus realizou. Tanto que no capítulo seguinte, no capítulo 10, o próprio autor de Hebreus diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, né, como diz a versão corrigida,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Jesus entrou lá, espiritualmente falando, e abriu o caminho para nós também entrarmos e termos, nesse caso, uma comunhão mais ampla com Deus. Agora, indiretamente, né, tem-se a impressão de que o autor está falando aqui que existem coisas no céu, lá onde Deus está, que também precisam de purificação, né? Porque o versículo 23 diz: era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Quem lê isoladamente tem essa impressão que existem coisas no céu que precisam ser purificadas. Mas aqui eu vou aproveitar para dar algumas dicas, antes de responder diretamente a pergunta, dar algumas dicas importantes de quando nós encontramos uma pergunta difícil como esta, nós temos que levar em conta duas coisas. A primeira chave, né, para interpretar uma passagem difícil é levar em conta a analogia geral da Bíblia. Por isso que é preciso ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, para você entender qual é a mensagem da Bíblia, para você entender as doutrinas da Bíblia, né? Analogia geral. Em segundo lugar, é preciso também fazer o que nós já estamos fazendo, né? Observar o contexto imediato, a perícope. Por isso que eu pedi para o irmão ler o conjunto da frase. Porque quando nós observamos essas duas chaves, nós vamos entender primeira coisa que nós precisamos entender. É evidente que no céu não tem pecado. É evidente que Deus não pode pecar, Deus é santo. É evidente que no céu onde Deus está não pode haver nada que precise de purificação. Os serafins, diante de Deus, clamam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque Deus é santo. Então, partindo-se desse pressuposto, que a gente já elimina essa possibilidade de haver pecado no céu e, portanto, não há necessidade de purificar-se nada lá, então, aí nós percebemos que nós estamos diante de uma dificuldade bíblica. Dificuldade bíblica que também, muitas vezes, é conhecida como aparente contradição. Não contradição de fato, uma aparente contradição. Agora, a leitura mostra o quê? A leitura mostra que o autor está dizendo o quê? Que Jesus entrou no céu de fato para que nós pudéssemos também entrar lá na condição de santos. Ou seja, ele preparou o caminho para nós também sermos santos. Porque o ser humano, a priori, embora ele tenha uma origem celestial, porque ele foi criado por Deus, ele já nasce pecador, porque Deus nivelou toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E Deus nivelou a todos debaixo da desobediência, para com todos dar de misericórdia. Então, o ser humano, para entrar no céu, ele tem que estar purificado. E como que ele se purifica? Mediante a obra que Jesus realizou de uma vez por todas, morrendo, ressuscitando e entrando no céu, para ser também o nosso intercessor. Esta entrada de Jesus no céu é semelhante à entrada do sumo sacerdote uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, ele não entrava no lugar santíssimo na condição de ali para santificar o local. O lugar já era chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, ele entrava lá não para purificar nada no lugar santíssimo. Não tinha nada a ser purificado. Pelo contrário, ele entrava lá para clamar a Deus, para que ele santificasse o povo. Então, por analogia, você já percebe que o autor não está falando que Jesus entrou no céu para purificar o céu. Porque o próprio sumo sacerdote não entrava no lugar santíssimo
para purificar o lugar santíssimo. O lugar santíssimo já era em si santo, santíssimo, o santo dos santos. Então ele entrava lá, porque quando ele entrava, uma vez no ano, com sangue, esse sangue representa a obra de Jesus, era uma prefiguração do que Jesus faria. Então o sumo sacerdote entrava com sangue, ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que era o chamado propiciatório. A arca era toda de madeira recoberta com ouro e tinha uma tampa chamada propiciatório. Quando o sangue era esparzido ou aspergido sobre a tampa, ali o propiciatório, a nuvem da glória de Deus descia e Deus perdoava. Mas o lugar em si já era um lugar chamado Santíssimo. Então, por analogia, você já entende que o autor não está falando que há necessidade de purificar alguma coisa no lugar santo onde Deus está. Então, o que precisa ser purificado? Nós é que precisamos ser purificados. Nós, como vasos, como utensílios, né, por assim dizer, como vasos de Deus, nós precisamos ser santificados. E Jesus, ele realizou a obra justamente para que nós sejamos santificados. Então, é isso que o texto mostra, se você ler o texto todo. Se você não ficar preso só no versículo 23, você vai ver que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, né? O lugar santíssimo que Jesus entrou foi no céu. O sumo sacerdote entrava aqui na terra, não para purificar o lugar santíssimo. O lugar santíssimo já era santo, né? Então Jesus também, ele entrou lá no céu, né? Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, com sangue alheio, né? Jesus, da mesma forma, entrou tendo derramado o seu próprio sangue. E aí o versículo 26 diz: agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E o 28, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Então, a conclusão que nós chegamos é que o versículo 23 não diz que existem coisas no céu onde Deus está que precisam ser purificadas assim como na terra. Não. O texto está dizendo que Jesus, sendo santo, ele levou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar para que nós também pudéssemos entrar lá na qualidade de santos. Porque somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Hoje, nós, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, nós podemos ter uma comunhão mais íntima com Deus e podemos ser santos, de fato. É essa a mensagem, nós podemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque sem santificação, o próprio autor de Hebreus diz que ninguém entrará no reino dos céus. Então, eu penso que é isso que nós poderíamos, pastor Ecos, mencionar aí com respeito a essa aparente contradição, não é? Tá joia, maravilha. Tá ótimo. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. A Bíblia que eu estou usando aqui hoje é uma Bíblia de estudo pentecostal, que é aquela versão de luxo, né? Ela é uma Bíblia meio pesadinha, mas eu acho que eu vou dar conta de fazer algo aqui. Deixa eu só posicionar aqui o texto para mostrar para os irmãos. Então vamos aqui, ó. Capítulo 9, ele iniciou, e você vai verificar que quando chega aqui, no versículo de número 6, a letra O está em negrito. Então, os versículos de 1 até o 5 é uma perícope. A partir deste versículo que está em negrito, aqui estabelece-se uma outra perícope que inicia no versículo 6 e termina no versículo 10. Porque quando você vem aqui para o versículo 11, você vai ver que está em negrito. E isso aqui ajuda você a entender, a estabelecer as perícopes. Olha, o versículo 15 já iniciou outra perícope neste capítulo 9, que se encerra no versículo de número 20, que está aqui, ó. Depois do 21 já começa outra perícope. E você vai observar que existem trechos que às vezes um único versículo estabelece uma perícope. E às vezes é um conjunto de versículos que vai estabelecer isso, para que os irmãos possam entender a questão da perícope. Às vezes alguém que está entrando hoje pela primeira vez não sabe o que é a perícope, mas é isso. É uma porção da Bíblia
que pode se resumir em um versículo, pode se resumir em vários versículos, que vai dar ali uma compreensão de algo que quis Deus deixar comunicado para nós. Só Pois uma. bem, Só, sim, pastor. Sim. Pode falar. vai. Não, que eu queria acrescentar só alguma coisa mais sobre a perícope, se for Pode possível. acrescentar, pode acrescentar. Não, a questão é a seguinte: a nova Almeida atualizada, que é a versão que a CGADB também recomenda, além da versão corrigida de Almeida, também recomenda, assim, numa linguagem mais clara, mais coloquial, né? Você tem a nova Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada, ela tem uma característica interessante. Ela já vem com perícopes determinadas, né? Então, você tem não somente o versículo, mas você tem blocos de versículos. Claro que a perícope, ela não é determinada na própria Bíblia, assim, nenhum autor disse, olha, começa aqui e termina ali. Não, a perícope, ela decorre de exegese. Quando você faz uma exegese da passagem, você identifica pelos conectivos e tal, que ali começa um assunto e termina outro. Por exemplo, Paulo, lá quando ele, na sua segunda carta a Timóteo, ele termina o capítulo 3 falando da palavra de Deus. E depois, no capítulo 4, ele fala, conjuro-te, pois, apesar de estar começando o versículo, o primeiro versículo do capítulo 4, é uma continuação do capítulo 3. Esse pois, na verdade, mostra que ele está concluindo o que estava no capítulo anterior. Então, ali você tem uma perícope estendida, né? Então, essa perícope, para você entender qual é o conjunto de versículos, se o irmão tiver atualizar, não sei Eu se o estou irmão tem aí olhando aqui, próximo. eu tenho a nova Almeida atualizada, eu tenho ela, só que eu estou olhando aqui onde estão as Bíblias e a É, abençoada não está aqui, não. Alguém a, carregou ela para outra parte, mas Deus vai me ajudar, que ela vai reaparecer aqui. a minha está longe aqui também, É, mas quem eu tiver, quem olhei tiver já a, aqui, mas não está aqui. quem tiver a nova Almeida atualizada, eu estou com a atualizada próxima aqui, mas a nova Almeida atualizada está lá na minha mini biblioteca, né? Então, na nova Almeida atualizada, você tem a determinação das perícopes. Isso aí ajuda. Só que, veja bem, um conselho que eu dou, não fique preso a isso. Porque isso aí é uma perícope sugerida pelos editores dessa Bíblia, que são homens estudiosos, claro, nós não desprezamos, nós respeitamos. Mas o estudioso da Bíblia que se preza, ele consegue identificar a sua própria perícope. Quando ele vai examinar um texto, ele consegue identificar a sua própria perícope, porque depende também do que ele quer explicar, né? Quando Se ele muda de quer assunto, explicar, né? se ele quiser explicar de uma maneira mais ampla, esse exemplo que eu citei aí, 2 Timóteo, se o irmão ler, aliás, só para concluir esse assunto, pastor Alex, a gente poderia ler, por gentileza, 2 Timóteo 3:17 e depois 2 Timóteo 4:1. Veja como a perícope é a mesma, muda de capítulo, mas continua no mesmo assunto. É para que o Segunda, homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. então, aí, só um minutinho. Paulo está falando da palavra, né? A palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído, tal como diz aí, preparado para toda boa obra, né? E aí E aí depois vem, veio. aí vem o verso 4, ele diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo e tal. Exato, então é uma conclusão, né? Esse pois é conclusivo. Conjuro-te, pois. Então você percebe aí na leitura que o assunto do capítulo 4 não muda. É o mesmo assunto. Então, se você for agrupar uma perícope, um bloco de versículos para examinar, isso aí é importantíssimo para quem gosta de pregar expositivamente. Porque o que é a pregação expositiva? É você explicar a Bíblia
perícope por perícope, bloco por bloco, né? Então, uma diferença até entre a pregação expositiva, né, o sermão expositivo, e o sermão textual, porque o sermão textual não precisa necessariamente ser a análise de uma perícope. Você pode, às vezes, pegar um versículo e ali retirar dele as divisões, né, para um sermão. Mas o sermão expositivo já é uma abordagem progressiva, é uma abordagem mais criteriosa, cuidadosa. O sermão expositivo sempre decorre de uma exegese, né? Isso é importante. Desculpa, pastor Hector, eu dar tantos detalhes, Não, mas mas é aqui importante. é uma Eu aula, quis né? entrar nesse tema, eu quis entrar no tema por causa da questão do termo, né? Quem está entrando hoje, que está começando a estudar teologia e ouve falar perícope, vai ficar pensando que esse negócio é uma misteriosidade muito grande, né? Então, por isso que eu achei interessante a gente fazer esse comentário ali. A respeito da vida conjugal de Paulo. Paulo era viúvo ou era divorciado? É a pergunta do nosso irmão Wellington. Essa já é uma questão secundária, né? Secundária porque, primeiro, a gente tem que saber se Paulo era casado. Então, para você pensar em viuvez, em divórcio de Paulo, primeiro você tem que responder uma outra pergunta. Paulo era casado, né? Porque a Bíblia não diz textualmente que Paulo era casado ou solteiro. Agora, tem várias pistas na Bíblia que a gente vai ficar em torno delas, né? Mas não temos como ser dogmáticos, não temos como afirmar de maneira dogmática ou dar uma resposta, né? Assim, peremptória sobre essa questão. Assim, por um lado, parece que Paulo foi casado um dia, porque ele, tudo indica que ele era membro do Sinédrio. E os membros do Sinédrio, se nós fizermos uma análise histórico-cultural, procurarmos conhecer como funcionava essa seita, ou as seitas naquelas épocas, né, naquela época, dos fariseus, saduceus, que eram membros do Sinédrio, né, na sua maioria, a gente vai perceber que os membros do Sinédrio, salvo exceção, eram casados. E Paulo, lá em Atos 26, versículo 10, quando diz que ele deu o seu voto, né, subentende-se, lá naquela questão de Estevão, né, quando Estevão foi apedrejado, então subentende-se que Paulo era membro do Sinédrio. E também sugere-se, né, que ele era casado. Mas é uma sugestão, não tem uma afirmação categórica, nem da parte de Paulo, de que ele era casado. Especula-se também que ele só poderia aconselhar casais e obreiros, como ele fez em Efésios 5, em 1 Timóteo 3, sendo casado, porque para dar instruções aos casais, em 1 Coríntios 9, versículos 4 e 5, a gente também lê o seguinte, Paulo falando, não temos nós o direito, olha aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele questiona, não temos nós o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, Paulo aqui, aparentemente, ele está reivindicando o direito de ter a sua esposa consigo, né? Por outro lado, ele pode estar simplesmente falando com respeito aos seus companheiros, porque os seus companheiros eram casados, né? Então, não fica claro também, nós não podemos, veja, não temos aqui uma afirmação categórica de que Paulo era casado, mas temos uma grande sugestão. Por que eu falo que é uma sugestão? Porque tem o outro lado da moeda. Se por um lado você tem elementos que podem levar você a acreditar que Paulo era casado, por outro lado parece que ele não estava casado em suas viagens, né? A gente vê, por exemplo, que ele tinha um casal que o acompanhava em suas viagens, né, que estava presente, é muito mencionado no livro de Atos, que é o casal Priscila e Áquila, que era um casal de ensinadores. Inclusive o nome da mulher aparece primeiro. Parece que ela tinha um destaque ali como ensinadora, né? Naquele caso, por exemplo, daquele Apolo, né, pregador poderoso das Escrituras, ele era um homem que conhecia muito a Bíblia, mas não tinha um grande conhecimento do que nós chamaríamos hoje das verdades pentecostais, das doutrinas paracletológicas. Então, ele
precisou ser instruído justamente por Priscila e Áquila. Agora, quando a gente pensa em Priscila e Áquila, um casal que acompanhava Paulo, a gente pergunta por que não se menciona o nome da companheira de Paulo? Se o autor menciona Paulo, e menciona, Lucas, no caso, menciona Paulo e menciona Priscila e Áquila, por que ele omitiria a esposa de Paulo se ela estivesse presente? A esposa de Paulo, que seria uma ótima companheira também para Priscila, né? Ou seja, haveria ali uma afinidade entre as irmãs, mas não há nenhuma menção. Primeiro aos Coríntios, que eu citei, que pode sugerir aí que Paulo era casado, a mesma epístola sugere que ele não era casado. Porque 1 Coríntios 7, 7 e 8, Paulo diz o seguinte: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, Paulo, quando escreve aqui, certamente ele estava solteiro. Ou ele não estava na condição de casado. Agora, ele estava viúvo, ele estava divorciado, né? As pessoas ficam questionando. Se Paulo foi casado, podemos supor, só podemos supor, na verdade, se Paulo era viúvo ou divorciado, se tivéssemos a certeza de que ele foi um dia casado. Eu acredito que sim, né? Por essas declarações aqui, eu acredito que Paulo foi um dia casado, sua esposa pode ter morrido, não sabemos, né? Mas o fato é que quando ele estava exercendo o ministério, tudo indica que ele estava só, ele não tinha uma companheira consigo, né? Ele pode ter sido casado, porque foi membro do Sinédrio, e outros detalhes que eu aqui mencionei, teria sido membro do Sinédrio, também há outros elementos que podem sugerir isso, mas quando ele exerceu seu ministério, tudo indica que ele não estava com a sua companheira. Maravilha, fica aí a resposta para o nosso irmão Wellington. Agora aqui, o Wellington Campos, ele pergunta o seguinte: Satanás, antes da queda, era um querubim e hoje ele é o quê? A bem da verdade, não tem assim um versículo que afirme que Satanás era querubim. Nós entendemos que ele era um querubim por conta de duas passagens que são atribuídas a Satanás. Nós já explicamos aqui em outra ocasião, Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, que são referências ao rei de Tiro e ao rei de Babilônia, respectivamente. Mas esses reis, eles estavam possessos por demônios, por assim dizer, e por isso eles são identificados com Satanás. E a gente entende que Deus revelou tanto a Ezequiel como a Isaías aí a queda de Satanás, como ele era antes da queda, tudo indica que sim, tudo indica que ele aqui é uma referência a Satanás. Então nós podemos, a partir dessas passagens, deduzir ou inferir, né, que Satanás um dia ele foi um querubim ungido. Agora, ele não deixou de ser querubim, é bom que você diga isso, porque ele foi criado, ele foi criado assim, né? Ele não perdeu essa condição. Claro, ele é um querubim caído, é um querubim que saiu da presença de Deus, porque Deus fez seres morais livres e o diabo como um anjo caído. Isso a Bíblia diz claramente, que ele é um anjo caído, né? Um querubim caído. Como tudo indica, ele se desviou, né? Ou seja, Deus não criou Satanás. É bom que se diga isso. Deus criou um querubim que se desviou. Né? Deus não criou Satanás. Satanás é produto da sua própria escolha. Assim como o ser humano. Deus não criou o ser humano para ser um ser humano caído. Deus deu ao ser humano a sua imagem e semelhança, o imago Dei, a imagem de Deus. Mas o ser humano caiu, o ser humano fracassou, né? E por isso separou-se de Deus. Então, Satanás hoje, irmão, pergunta, né? Antes da queda ele era um querubim. Hoje ele é o quê? Hoje ele é o enganador, ele é o
pai da mentira, ele é acusador, ele é homicida, é o tentador, ele é o inimigo de Deus, né? É claro que ele é o inimigo de Deus, mas ele não rivaliza com Deus em força, em igualdade de forças, porque às vezes alguém pensa também que o diabo ele está numa condição assim que ele rivaliza com Deus em força. Não, né? Tem até alguns irmãos aí de outras tradições, os amilenistas, por exemplo, dizem que Jesus não podia pregar às nações porque o diabo não permitia, como se Jesus tivesse que pedir permissão para o diabo. Não é isso que a Bíblia diz. O próprio Jonas pregou em Nínive antes de Jesus, né? E não houve ali entendimento da parte de Satanás, porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. O diabo ele tem força, o diabo tem um relativo poder, ele pode atrapalhar os servos de Deus fazer a obra, claro, mas tudo isso por permissão de Deus, não quer dizer que Deus perdeu o controle. O diabo age dentro da sua esfera limitada que Deus lhe concede que ele haja. Maravilha. Está aí a questão que foi levantada pelo nosso irmão Wellington Campos. Muito bem, vamos então aqui para uma outra questão levantada pelo nosso companheiro Flávio Aguiar. Jesus tinha irmãos. Há textos bíblicos para provar e dizer claramente que Jesus tinha irmãos. Essa questão não é difícil se nós partirmos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, a fonte prioritária de autoridade. Os católicos romanos, eles não têm a Bíblia como sua fonte de autoridade principal. A Bíblia é uma fonte, é uma das fontes. Mas a fonte prioritária de autoridade para os católicos romanos é a tradição papal, né? É o que o Papa diz, é o que a tradição católica diz. A tradição, para o católico, está acima da própria Bíblia, né? Agora, para nós que temos a Bíblia como palavra de Deus, não temos dificuldade, porque lá em Mateus 1:25, a Bíblia diz que Jesus é o filho primogênito de Maria. Ah, irmão Ciro, mas na minha versão não diz isso, porque se você pegar a versão atualizada, realmente diz apenas filho único, mas não diz, aliás, diz filho de Maria, perdão, mas não diz unigênito. Só que aí tem uma questão que a gente precisaria entrar na questão da crítica textual, porque o texto majoritário, ou seja, 99% dos manuscritos, tem uma expressão grega que é ton prototokon, né? Ton prototokon, que significa exatamente filho unigênito de Maria. Por isso que na versão corrigida de Almeida aparece. A versão corrigida de Almeida você tem filho unigênito, porque é ton prototokon. Ah, irmão Ciro, então quer dizer que esse termo protótokos quer dizer que é primeiro filho? Então lá em Colossenses, quando diz lá o primogênito da criação, Jesus é o primeiro a ser criado? Não, ali é no sentido de proeminência, né? Ali tem que analisar o contexto. Aqui não, aqui é no sentido de primeiro filho, primogênito. Então, se Jesus é o primogênito de Maria, evidentemente que se ele é o primogênito, só pode haver primogênito se você tiver outros filhos, né? Porque senão seria único, mas não é único, é primogênito. Veja que Jesus é o primogênito de Maria, mas ele é o unigênito do Pai. João 3,16 diz que Jesus é o filho unigênito, no grego monogenés, que é o único do gênero, não tem outro filho de Jesus, de Deus, perdão. Jesus é o unigênito. Ah, mas e nós, irmãos filhos? Nós não somos filhos? Somos, mas somos filhos por adoção. Agora, Jesus é o único do gênero. Ele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Aí o irmão pede, eu estou partindo de uma afirmação teológica, né? Mas o irmão pede textos claros sobre os irmãos de Jesus. E temos. Lá em João 7,5, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. E lá em Mateus 13:55, aí nós temos os nomes de pelo menos 4 dos irmãos de Jesus, porque ele teve irmãos e também irmãs. As irmãs, pelo menos 2, né, porque está no plural,
não vemos os nomes, mas os 4 irmãos. Se o irmão puder ler aí, por gentileza, Mateus 13 e 55. Eu estou aqui, pastor, com o texto de Lucas 2, mas eu vou deixar ele marcado aqui. A Não, respeito pode da ler questão, esse, então. a respeito de Jesus ser o primogênito de Maria, não é? O texto Pode de ler. Lucas 2 É, o Lucas, eu citei Mateus 1 e 25, mas Lucas também é outro Lucas texto. 2 e 7, ele diz: "E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." Jesus, então, foi o primogênito. Sim, tom protótipo. Isso, agora nós vamos então para Mateus, capítulo 13. Deixa eu Versículo achar aqui o texto. 55. Bora lá. Essa Bíblia que eu estou aqui, ela tem uma letra. Não é que a minha vista está ruim, entendeu? A letra da Bíblia é muito pequena. Mas vamos lá. Vamos ajustar o distanciamento aqui. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então, aí estão os nomes dos irmãos de Jesus. Interessante que Tiago e Judas são aqueles que escreveram epístolas, né? Tiago escreveu a epístola de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, e Judas também, irmão do Senhor. Os irmãos não, as pessoas que são de outra tradição, né? Vão dizer diferente, né? Os católicos romanos vão dizer, não, olha, esses aí são primos, eram meio-irmãos. Por quê? Porque eles não têm a Bíblia como sua fonte prioritária de autoridade. Mas aqui os irmãos podem ver que o texto é claro, o texto diz que eram os irmãos de Jesus. E 2 deles são autores de epístolas, Tiago e o próprio Judas, né? Aliás, o Tiago, ele foi também apóstolo, porque ele presidiu, inclusive, lá aquele concílio em Jerusalém, né, que está em Atos 15, e Paulo menciona em Gálatas Tiago como uma das colunas da igreja, juntamente com Cefas, né, ou Pedro. Então, aí está essa questão sobre os irmãos de Jesus. Maravilha, meu pastor. Nós vamos fazer o seguinte: essa que nós vamos apresentar agora aqui, essa será a nossa última de hoje, não é? EBBAV é o contato. Ficou difícil para entender aqui quem é, mas a pergunta é essa aqui, ó. Se o Senhor Jesus está literalmente em seu trono à direita de Deus, como o Senhor Jesus é o Senhor Deus? Essa questão é difícil, essa questão é um pouco difícil para aqueles que não creem, como nós, na doutrina. Assim, é difícil, digo assim, eles não conseguem Entender, né? entender, porque eles não creem na Trindade como nós. Quem crê na Trindade, né, eu falo dos unicistas, né, os unicistas eles têm dificuldade, porque como eles não creem na Trindade, então eles ficam procurando qualquer referência. Não estou dizendo qual é o caso do irmão, pode ser que ele esteja perguntando Porque tem a porque dúvida de realmente fato. tem a dúvida de fato, mas às vezes a gente depara com pessoas que estão ligadas a algum movimento unicista, né, que não crê na Trindade, e aí eles fazem esse tipo de questionamento. Como pode, tal, se só tem um trono, onde Jesus está sentado? Então são questões que às vezes partem a partir de uma lógica, mas doutrina nós temos que partir prioritariamente da fé. Nós cremos, né? E mesmo que não entendamos, mesmo que não tenhamos uma clareza racionalmente, a razão não é a nossa fonte prioritária de autoridade, mas é a fé na palavra de Deus, porque a Bíblia é a pedra de toque. Então, se o Senhor Jesus está literalmente em seu trono à direita de Deus, como o Senhor Jesus é o Senhor Deus? Então, pela lógica, né, se o Pai tem um trono, por que o Filho também não teria? Então, se ele está sentado à direita de Deus, é óbvio que ele não está sentado no chão, ele está sentado também no trono, né? Agora, os unicistas costumam dizer que só tem um trono no céu, mas só que Colossenses 3, 1 e 2, Jesus está sentado à direita de Deus.
Então, Jesus também disse que os vencedores se assentarão com ele no seu trono. Agora, essa questão da Trindade também é preciso deixar bem claro que Trindade não são três deuses. Não é triteísmo, é tripessoalidade. São três pessoas que formam um único Deus. Por isso que Jesus é chamado de Senhor, o Espírito é Senhor e o Pai é Senhor. Por isso que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. É aí que está o mistério. A Trindade é um mistério por conta disso. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Mas não são três deuses, são três pessoas. É tripessoalidade e não triteísmo. Mas isso é o que a Bíblia afirma. E nós, muitas vezes, não temos como explicar racionalmente, ou não temos como convencer as pessoas racionalmente, mas isso é uma verdade, né? Os irmãos, aqueles que pertencem ao unicismo, né? A gente, às vezes, quer chamar de irmãos por questão de respeito, mas, infelizmente, nós não podemos chamar porque irmãos são aqueles que fazem parte da mesma fé, da mesma comunhão, que partilham as mesmas doutrinas. Então, se a pessoa nega verdades fundamentais da palavra de Deus, lamentavelmente nós não temos como considerar essas pessoas irmãs. Não é que nós desprezemos, não é que nós odiemos essas pessoas, mas não podemos chamá-las de irmãs em Cristo por conta disso. Então, pastor Arcos, é o que eu tinha aí a considerar sobre essa questão. Maravilha. Nós vamos ficar por aqui, pastor? Vamos ficar por aqui e retomamos na próxima quarta-feira, na nossa aula, a de número 122. E nós vamos encerrar um pouco mais cedo, porque pela madrugada eu tenho que viajar. E pela madrugada, 2h30 da manhã eu já tenho que estar em pé. E aí, é bom descansar um pouco, né? Eu vou dar uma descansadinha, porque o vaso é de barro, né? Mas eu quero aqui, pastor, agradecer, não é? A boa vontade de estar com a gente aqui, sempre participando, né? Respondendo às questões dos alunos. E também a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco. Eu verifiquei aqui que um irmão que é do Rio Grande do Sul, ele se identificou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no histórico da nossa conversa, mas ele se identificou como sendo do Rio Grande do Sul. Ele mencionou a cidade, foi o único, na verdade, que mencionou de onde é, entre todos os que entraram e deram aqui a sua saudação, reforçando tão somente que as perguntas todas, não é, elas estão registradas para que a gente possa, numa aula vindoura, estar também respondendo a essas questões que os irmãos estão registrando aqui, passando nos comentários aqui, enquanto a aula está se desenrolando. São muitos os comentários. Olha, o irmão Judson falou assim: salve essa live para assistirmos depois. De fato, ela fica salva aqui no Instagram, mas também ela fica liberada para assistência no nosso canal CETADB no YouTube. Rapaz, são tantas as mensagens aqui que eu não conseguia localizar. Mas nós tivemos um irmão do Rio Grande do Sul que, ao entrar, saudou e já disse que ele era... Eu estou para dizer que era Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, mas não é Cachoeirinha. Eu fiquei na dúvida, mas é outra cidade no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, está com a gente é o que vale. Pronto, eu vou deixar porque é muita conversa que tem aqui. Enfim, agradecer a todos, né? Deus abençoe cada um dos irmãos. Deixo aqui também a oportunidade para o pastor Ciro fazer as suas considerações e nós estaremos encerrando na sequência. Só agradecer também pelo privilégio, tem sido uma bênção, e participar todas as quartas-feiras dessas lives, né? E nós sempre estamos aqui, toda semana nós temos Semana Teológica Pentecostal, né? Toda semana. Na verdade, toda a aula nossa, ela é teológica e pentecostal. E assembleiana também, importante que se diga, né? Porque a turma por aí está mesclando o negócio e aí é necessário que faça algo direcionado, né? E não é penteca, viu? É pentecostal. Desse jeito aí. O pessoal fica rindo aí, penteca, isso aí são os zombeteiros que nos chamam de penteca, mas nós somos pentecostais. Pronto, o nosso irmão é o Aderson Costa,
Fala aí, meu irmão, de onde é que você é, que eu já vou ajustar aqui. Aderson Costa. Eu me recordei do nome, eu só não recordo onde é que é. Mas os irmãos de Itinga, no Maranhão, já se apresentaram aqui. Aí, o Cachoeirinha, é isso aí. Deus abençoe o irmão Aderson. Foi o primeiro que, ao entrar ali, disse: olha, eu sou de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Não é? Deus abençoe os gaúchos que estão cortando um frio miúdo. Porque se aqui no Paraná o negócio está gelado, lá no Sul vai estar um cadinho mais. Muito Nem bem, se irmã fala. Zuleide de Campinas. Os irmãos agora passaram a dizer de onde são, né? A Copiara. Cadê aqui? Onde é que estão? Quatá, São Paulo, Belém do Pará. Deus abençoe o nosso povo do Brasil todo. Uma hora dessa a gente se encontra aí andando por esse Brasilzão de meu Deus. Eu estou fazendo uma viagem para cumprir uma agenda neste final de semana e certamente Deus estará abençoando, como sempre tem feito. Pastor Ciro, um abraço. Saudação aí para todos da sua família, irmã Luciana, Igualmente aí também para a irmã irmã Eliane Júlia. e todos aí. Amém. Paz do Senhor. Amém.